Fala, guerreiros! Canal Guerreiro Tricolor, né? Pós-jogo, Fluminense e Fortaleza, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente continua vendo a mesma coisa do ano passado, a mesma coisa desse ano, sem mudanças. 15 dias aí, 10 dias, 15 dias aí, vamos botar 15, né? Que foi final de semana, final do estadual, voltamos a jogar no final de semana, 15 dias aí, até o próximo jogo, né? Treinamentos, né? Mas não tem o Ganso, não. O Fluminense não jogou nada, fez um jogo horroroso. Fortaleza não precisou nem de 2 tempos para ganhar o Fluminense. Em 15 minutos, 16 minutos, já tinha feito a sua vantagem, né? Continuamos com a falha horrível na saída de bola. Criticava-se muito o Fernando Diniz, né? E a gente vê a saída de bola do Flamengo. Vou comparar o Flamengo, que foi o último jogo antes da estreia, com a saída de bola lá em cima, saindo tocando, fazendo lançamento em profundidade, né? Não amontoando os jogadores no mesmo lado, mas fazendo jogadas de saída de bola parecidas com o do Fernando Diniz, que todo mundo criticava. É lógico que tem uma variação tática ali, coisa que a gente não vê no Fluminense. Para começar, a gente não consegue sair jogando. Os laterais não conseguem sair tocando. O meio-campo, quando é marcado, ele não consegue sair jogando, não consegue se livrar dessa primeira marcação. Os zagueiros, idem. Muito o Thiago Silva aí consegue sair numa bola longa, né? Quando chega no pé do Freitas ou do Ignacio ou do René, a coisa fica complicada, né? A bola parece estar queimando no pé dos jogadores. Teve aí 15 dias, perdeu o Otávio um pouco antes. Tudo bem, mas o Otávio também não era o exímio cara para sair com a bola, dar aquela qualidade, aquela tranquilidade. Não, ele também jogou, também falhou pra caramba, né? O primeiro volante foi o Martinelli, que muitos criticam o Martinelli sempre, né? Já criticam por criticar. Perdeu algumas bolas, recuperou outras bolas, mas se mostrou ali muito efetivo, correndo. O time parece que... Ele falou que deu ênfase, né, o Mano? Deu ênfase na preparação física. Você não vê isso em campo. Ou é falta de interesse dos jogadores, ou eles não estão mais correndo para o treinador. Diga-se de passagem, eu tenho uma coisa para falar sobre isso, né? Porque você não vê o Mano ter um outro estilo de jogo, uma mudança tática dentro de campo. Ele falou na entrevista que os jogadores têm que se entender ali dentro de campo, então não precisa de treinador, né? Se os jogadores têm que se entender, deixa eles treinando ali durante a semana, né? Eles já ali ficam ali quem vai ser titular e tal, os principais, né? Os mais velhos, aí fazem um time, tira o treinador, pô. Eles têm que se entender dentro de campo. Se em 15 dias, né? Desde o início do ano, né? Que a pré-temporada foi o Carioca, ele não conseguiu fazer um time para começar o titular, que ele tem dúvidas. Tudo bem, perdeu o Fuentes, agora o René, tal, mas ele não tem um esquema, não tem um time titular, não tem um esquema e também não tem variação do esquema. Ele insiste num 4-3-3, onde o Ares tem que jogar aberto pela direita, onde ele perde o meio-campo em inúmeros jogos. Aí ele falou hoje que ele foi surpreendido pelo Vojvoda, que botou um 3-5-2. O Vojvoda já jogou de 3-5-2 várias vezes, em metade do ano, em depois do ano. Quando ele estava mal, se eu não me engano, em 2022, ele começou no 3-5-2, ele teve algumas contratações no meio do ano, mudou o esquema, num 4-4-2, depois um 4-3-3, variou e conseguiu chegar na Libertadores naquele ano, estava lá na zona de rebaixamento. É um técnico que não está balançando, tem 5 anos no cargo, mesmo sendo um início de ano horroroso do Vojvoda, mas tem confiança no trabalho dele, porque sabe que ele sabe mudar as coisas, né, com os jogadores que tem. E você não vê isso no Fluminense. Você viu o início do jogo, ele não falou do início do jogo, ele falou do jogo, ele falou só do início do jogo. E ele não viu esses erros todos de saída de bola. Falou que nós perdemos a bola, tomamos o contra-ataque, erro de saída de bola, né? Perdemos a bola, né? Enfiada nas costas do René com o Freitas. Ele botou o Freitas para dar segurança para o René. As jogadas eram todas em cima do René e do Freitas, principalmente do Freitas, que vem muito mal, diga-se de passagem. Acho que era melhor ter deixado o Ignacio, e é o que temos, né? Jogada, o Marinho brincou ali nas costas do René, do Freitas, cruzou pro Lucero sem ter o que fazer, 1-0. Depois falhamos em mais uma saída de bola, né? A jogada se desvencilhou no escanteio. No escanteio, o Paul, né? E era do Boca, né? Tava jogando nem tão bem no Fortaleza desde que chegou. Tava devendo futebol, hoje jogou muito bem. Comandou a saída ali do meio campo do Fortaleza. Marcou dos dois lados do campo, coisa que eu não consigo entender. Como nos outros times, os jogadores conseguem fazer isso, no Fluminense os jogadores não conseguem. Eu até entendo, né? Eu vou dar uma notícia depois para vocês da minha fonte, o que ela falou.
Ele fatiou a bola, como fazia o Deco, né? E esqueci o nome dele, principal jogador do Fortaleza aí nos últimos anos, até capitão, né? Saiu machucado no segundo tempo. Deixa eu ver o nome dele aqui, que eu esqueci, mas vou falar o nome dele porque merece, né? O Tinga, sozinho, né? O John Ares foi marcar o Tite, o Guga estava sozinho, sem marcar ninguém, o Tite puxou o John Ares, marcando ele ficou sozinho, cabeceou lá no cantinho, sem chance pro Fábio, 2-0, e aí o Fortaleza terminou a partida. Fluminense ficou com a bola, Fortaleza, lógico, tinha jogadores de velocidade saindo contra-ataque, deixou o Fluminense com a bola, o Fluminense ficou com 70% de bola sem saber o que fazer. Com 12 minutos, né, o Mano fala, eu errei, vou botar o Lima, jogadoraço, né, meia clássico, vou tirar o Serna. Aí pede desculpa pro Serna, né, porque o Serna sai com 12 minutos, você tirar um jogador com 12 minutos é ruim pro jogador, né. A torcida geralmente não pensa muito, acaba achando que o jogador que foi mal, ele não foi, né? Mas essa mania de só jogar no 4-3-3 sem ter um cara de ligação é ruim. Ah, mas o John Ares não é um cara de ligação, ele gosta de jogar pela direita. Não interessa. O que acontece é o seguinte, se nós perdermos o meio campo, não adianta o John Ares estar jogando aberto pela direita, porque a bola não chega. O Canóbio, eu já falei para vocês, o Canóbio não me engana. Ah, mas ele fez 2 gols, 3 gols. Eu lembro, e eu falei naquela época. Corre muito, corre demais. Pra nada. Pra nada. Nem conseguir marcar o Marinho hoje e ajudar o René, ele tava conseguindo. Porque não é a função dele. A função dele é do meio pra frente. Ele é um atacante, né? Um atacante que corre à toa. Como todo time do Fluminense. Corre errado. Corre à toa. Marca mal, não consegue fazer uma pressão, tá sempre tomando bola nas costas dos caras do meio campo. Para mim, o Canóbio não serve para nada. Bota ele no atletismo, de repente ele vai ganhar medalha, vai para a Olimpíada, vai ganhar título aí em qualquer circuito, mas no futebol não serve para mim para nada. Fazer gol no Águia de Marabá, fazer gol no Nova Iguaçu, fazer gol no Volta Redonda, que não tem um time tão, mas tá na Série B, e é difícil. É mais fácil. Agora pegar times de nível, estão disputando lá em cima, estão disputando campeonatos importantes, é complicado. Esse time do Fluminense, o Cano, não vai render igual rendeu nos últimos 3 anos. Ano passado já foi difícil com as lesões. Esse ano ele tá mais velho, né? Já não tem rendido mais, ele não faz o pivô, então já é um diferencial para ele jogar, porque ele não consegue fazer o pivô, não consegue segurar a bola. Aí contratamos o Poçante Everaldo, que não joga nada, gente. Tava perdido lá no Bahia. Tanto jogador aí mais novo que podia ter sido investido. Mas não, trouxe o Everaldo. E ainda precisamos de mais um atacante, de preferência para ser titular. Porque com esses dois vai ficar difícil a gente fazer gol, né? Sem um outro jogador no meio para ajudar o John Ares, vai ficar difícil o John Ares jogar. Todos os times já repararam que é só marcar o John Ares. O Fluminense não tem saída com mais nenhum outro jogador. O Lima pega a bola, ele não dribla, ele não tem a facilidade do drible, não bota na frente, ele volta a jogada. Ele não consegue visualizar um passe, um lançamento. Então fica difícil demais, difícil. Aí a gente tem um cara no banco, né? É o Lavenga, né? Que podia ser testado, né? Porque vai testar quando? Quando o time estiver bem? Então não vai testar. Não vai testar. Eu falei Lavenga, desculpa, era o Lavenga também, né? Mas eu tô falando do Lescano, um meia. O Lavenga ainda joga ali também no meio campo. Eu vi alguns jogos do Lavenga, não era só aberto não. Ele jogava ali no meio campo fazendo essa jogada de meia também. Então pode ser aproveitado ali também. Acabou o primeiro tempo, o Fluminense teve uma chance no primeiro tempo, nem foi no gol, né? Jogadas que foram tiradas pela zaga do Fortaleza, um chute do Cano para fora, né? Começa o segundo tempo o Fluminense pressionando mais, melhorou um pouco mais. Keno entrou no lugar do Canóbio, deu uma melhorada no lado esquerdo do Fluminense, mas também não é aquela coisa toda, né? O Keno conseguiu fazer algumas jogadas, tanto no 1 para 1, quanto no cruzamento, quanto no meio, mas também não é um grande jogador. Eu também não vejo no Serna um grande jogador. Eu sou sincero, eu não vejo nada no Canóbio. Eu acho o Riquelme, que infelizmente está machucado, muito mais jogador do que o Serna. Quando tiver físico, quando tiver bem, vai ser muito melhor do que o Serna. Vai ser melhor do que tem jogado o Keno, que de todos eles eu acho o melhorzinho.
é melhor que o Canóbio, melhor que o Serna. Então a gente precisa de jogadores mais prontos. Não adianta ter só o João Ares. Não adianta reclamar do Ganso, que não está jogando, gente. E se o Ganso fosse agora decretado que ele pudesse jogar, ia fazer o quê? Tem que contratar. Não tem jeito. Infelizmente, o Mário é um ditador do clube, né? Ele não vai mandar o Mano embora. Mesmo com um primeiro tempo horroroso, primeira derrota já no Campeonato Brasileiro, já tomamos 2 gols por falha nossa também, né? Por falta de vontade, por falta de competência, por falta de querer, né? Pelas opções do nosso treinador, que já começou com o time errado. Ele foi surpreendido. Nossa, ele não conhece o Vojvoda. O Vojvoda está 5 anos no Fortaleza. E ele nunca viu o Vojvoda jogar no 3-5-2. Brincadeira. E a gente que acompanha o Fluminense sabe que o Vojvoda já jogou assim bastante tempo, né? Chega a ser ridículo ele falar isso numa entrevista coletiva, como ele falou. O Fluminense criou algumas oportunidades, todas elas para fora, diga-se de passagem, né? Eu vou dar até uma olhada aqui na estatística aqui rapidinho do jogo. O Fluminense teve 15 finalizações no jogo de hoje. Fortaleza teve 8, né? No gol, o Fortaleza teve 4. De 8, 50%. O Fluminense não teve nenhuma. Nenhuma no gol. É incrível isso, né, cara? Todas as jogadas ou iam para fora, ou a zaga do Fortaleza tirava, né? Não chegava nem no João Ricardo. O João Ricardo fez uma defesa. É impressionante, cara. Impressionante. Então, tipo assim, é complicado, porque um time que ficou com a bola, né? O Fortaleza deu a bola pro Fluminense no segundo tempo, jogou mais no contra-ataque, marcou numa linha baixa, né? Média para baixa, porque também vi que o Fluminense não tinha criatividade nenhuma. Aí ele, no meio do segundo tempo, mais pro final, colocou o Lescano, né? Para tentar ter uma criatividade, melhorou. Não que o garoto seja craque demais, tô falando nada disso, mas ele no toque na bola, na visão de jogo, na movimentação dele para receber na direita, na esquerda, procurar a bola, procurar jogar, já melhorou. Um passe muito melhor do que o do Lima. E no final ele tira o René, aí pro final e bota o Lavega, né? Porque ele não podia tirar o Keno, né? Senão ele ia acabar também com o Keno. Então botou o Lavega de lateral esquerdo. Como o Fortaleza se fechou, Lavega ficou como ponta esquerda, junto com o Keno, né? Um ala pela esquerda e o Keno ponta. Criou alguns cruzamentos, não tão efusivos, né? No final também o Cano já tinha saído para a entrada do Everaldo, mas criou algumas jogadas pela esquerda. O Lavega tentou, passe, tabelinha, né? Já foi uma outra coisa, uma outra visão, já deu mais trabalho para a zaga adversária, né? E defensivamente o Fortaleza praticamente, né, no segundo tempo não criou. O Fortaleza estava querendo vencer o jogo no Campeonato Brasileiro, aumentar a moral dele para o jogo de terça-feira contra o Racing pela Libertadores, para lotar o Castelão, que hoje não estava lotado, a parte de cima toda estava vazia, né? A parte da torcida tricolor estava praticamente lotada, os tricolores foram apoiar o time, mas está cada vez mais difícil apoiar um time que joga dessa maneira. Está cada vez mais difícil ver um Fluminense jogar nesse estilo do Mano Menezes. E é cada vez mais difícil você ver na entrevista coletiva que ele fala que vamos melhorar, vamos ter, vamos isso, vamos aquilo. Ele chegar e falar assim, não, tô esperando o Ganso, o time só vai jogar quando o Ganso voltar. Ou seja, homem fala isso, né? Porque taticamente o time não rende, tecnicamente o time não rende, o time parece uma zona em campo, uma zona, né? As discussões que vimos hoje, dele com o Canóbio, dele com o Thiago Silva, é isso que eu ia falar. Uma fonte minha me comentou que os jogadores já estão cansados. A gente já sabia que o Mano tem esse problema de relacionamento com os atletas, né? De vestiário. Ano passado ele foi muito importante. Ele deixou quem queria ajudar o Fluminense, tirou aqueles que não estavam no ritmo do que tinha que ser o Fluminense para o ano passado. Mas é o que eu falei no final do ano passado. Muito obrigado, Mano. Fez o que tinha que fazer. Poucos fariam, deixou a gente na primeira divisão, mas tchau e benção. Mas o Mário é ditador, né? Porque ele não pega a opinião de ninguém, ele não quer que ninguém se meta, ele bancou. E ele não vai ser demitido agora não, mano, gente. Não vai, o Mário não vai mandar ele embora. O Mário vai deixar ele perder mais umas 3, 4 partidas, talvez 5, né? Empate, derrota. Aí sim ele vai pensar em mandar o Mano embora, né? Porque agora ele não vai mandar, infelizmente a gente tem que fazer isso.
Eu acho que você, como torcedor, eu, como jornalista e influenciador, nós temos que cobrar ao Mário, ao Mano, principalmente ao Mário, de mandar o Mano embora agora, enquanto ainda dá tempo, né? Porque o Mundial esquece. E se continuar desse jeito, a gente não passa nem da primeira fase. Eu não estou sendo pessimista, não, estou sendo realista. Pessimismo é uma coisa, realista é outra. Eu estou olhando pela razão, eu estou olhando pelo que eu vejo em campo. Ah, mas os times são muito fracos. Cara, do jeito que o Fluminense está jogando, é capaz de perder para os dois. E ser eliminado precocemente e vergonhosamente. Não vemos mudanças no espírito desse time. Parece, como ele disse para mim, que os jogadores não estão correndo mais pelo treinador. Então já chegou a hora. Já passou da hora, né? Vamos dizer assim. Né? São 3 meses de trabalho, estamos indo para o 4º. E não vemos mudança nenhuma no estilo de jogo, no esquema, né? Ele tá igualzinho o Diniz. Ah, mas ele defensivamente ele é até bonzinho. Mas do meio para frente esse time não tem uma jogada, não tem jogada ensaiada, tomamos gols dos outros jogadas ensaiadas, nós não temos nenhuma, não fazemos nenhuma, né? E a gente não vê em campo os jogadores darem o sangue por esse time. Hoje não estão dando pelo time, né? Não estão querendo jogar e dar sangue pelo treinador. Então, para resumir tudo o que aconteceu hoje, a gente tem que tomar cuidado, já ligar o sinal vermelho agora. Ah, mas é a primeira rodada de... Não, não é a primeira rodada não, já foi a primeira rodada. Já tem uma derrota, já perdemos fora de casa, né? E pelo que estamos vendo, nosso ano vai ser tenebroso, né? Porque o time não está jogando nem para ganhar dentro de casa. Porque com o apoio da torcida, com a torcida inflamando, como foi na final do Carioca, perdendo por 2-0, a torcida cantando, não parava de cantar e apoiar, mas o time não rende dentro de campo, então não adianta. O time é muito mal treinado. O time não tem nenhuma variação com jogador nenhum, nem quem vem do banco, nem quem começa jogando, nada. O único que ainda joga, que salva a gente desde o ano passado é o Fábio, que salvou a gente hoje mais uma vez. Podia ter sido 3-0, teve uma outra defesa dele no primeiro tempo, chegando cara a cara com ele, a bola foi para escanteio. Então é isso, infelizmente é chover no molhado, né? A gente reclamar do Mano. Infelizmente a gente vai continuar reclamando e a gente tem que ver quando o nosso presidente vai ser humilde, ter humildade, né? Porque quando ele acerta, eu falo aqui, mas quando ele erra, ele tem que ter humildade de chegar, ter hombridade de chegar e falar, eu errei. Eu demorei a tirar, demorei a fazer, né, como ele fez com o Diniz ano passado. Renovou numa fase horrível para um mês depois mandar embora, né, para continuar esse ano passado, pagando até esse ano o dinheiro do Diniz de rescisão. Né? Fazer o que? Ele renovou, né, mandou embora, está pagando a rescisão. Parece até que fez de propósito, né, por amizade, que não foi. Né? Mas, falando do nosso presidente, eu vou fazer aqui uma reclamação, né? Não uma reclamação, uma comunicação, vou falar uma notícia que aconteceu ao vivo lá com o pessoal do Jornada KTO 1902, né? O pessoal tem o Lessa, tem o Gabriel Amaral, tem o Fio, tem muitos outros aí que fazem uma bela reportagem, né? Comentários, transmissões aí dos jogos, quem não gosta de ver pela Premiere, pela Globo, eles transmitem o jogo ao vivo, sem imagens, né? Comentam e tal, você ouve por um tricolor, fazem reportagens lá na coletiva, né? Com os jogadores no pós-jogo. A diretoria do Fluminense, né? Por ordem superior, a gente não sabe de quem, mas a gente imagina que seja do Mário, né? Do presidente, que não é muito fã, né? Das perguntas do pessoal do Jornada KTO, tem uma rusga um pouco com o Gabriel Amaral, não sei porquê, né, porque a gente pede a verdade e pergunta as coisas querendo saber, né, mas as pessoas não querem contar, e às vezes se incomoda. Foi negado a eles, né, eles que acompanham logo o Fluminense, tanto fora quanto dentro de casa, estavam lá no Castelão, fazendo o seu trabalho, né, e por meio da assessoria de imprensa, que não foi assessoria de imprensa, falou que os jogadores do Fluminense não iriam falar com eles, tá? Com eles. Como não tem nenhuma outra emissora cobrindo o Fluminense fora e tal, para fazer entrevista, mas com eles, com Jornada KTO 1902. Então foi brecado, não foi ordem
da assessoria, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu vi. Foi ordem de alguém de cima, tá? Que não falassem com os jornalistas do Jornada KTO 1902. Eu acho, primeiro, um absurdo, né? Em pleno século XXI, a gente ter pessoas, né, com esse tipo de autoritarismo brecando a notícia. Que isso é uma forma de brecar a notícia. Porque os jogadores sempre passaram ali, falaram com os jornalistas, o Jornada KTO está sempre cobrindo, né, os jogos, tanto no Maracanã, quanto no Rio, quanto fora de casa, para trazer uma bela reportagem também. Fazem um grande canal, uma boa reportagem também para todo mundo. E eu acho inadmissível, né, chegarem e falarem que os jogadores estão proibidos de falar com esse veículo de comunicação, que é o Jornada KTO 1902. Eu acho um absurdo, né? Eu faço o meu canal, também trabalho na rádio, né? Trabalho na Rádio Vassouras, a 98,7. A gente fala sobre esporte, a gente dá notícia, faz jornalismo, tem as fontes. E imagina você ser brecado de fazer alguma coisa porque uma pessoa acha que tem o direito de impedir que as pessoas façam o seu trabalho, né? Então, isso só mostra, a gente não tem a certeza quem brecou, mas a gente imagina que seja ordem da presidência, porque ele é que comanda o clube com total autoridade. Então, a gente acha inadmissível, ou ele está mostrando que realmente o Fluminense precisa de transparência, porque se não há transparência na SAF, também não vai ter transparência, né, se a gente não conseguir fazer um jornalismo de qualidade. Então vai meu apoio aqui, né? Vocês que acompanham meu canal, que gostam do meu canal, coloquem aí embaixo nos comentários aí o que você acha dessa atitude autoritária de impedir jogadores de falarem com o veículo de comunicação. E aqui vai meu total apoio a vocês do Jornada KTO 1902, a todos os componentes que fazem esse canal, né? Fazem as reportagens do Fluminense no dia a dia, fazem lives, fazem um monte de coisa, acompanham no CT, fazem entrevistas coletivas. Vai total apoio, né, ao trabalho de vocês, né, a forma como vocês trabalham, uma forma idônea, uma forma transparente, uma forma limpa de jornalismo, né, diferente de muitos outros veículos de comunicação que nós conhecemos. Então, eu sou totalmente contra a isso que fizeram com vocês aí no Castelão. Sou totalmente contra ao que vão fazer com vocês aqui no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, porque são campeonatos, né, feitos pela CBF, então eles podem negar que vocês tenham contato com os jogadores. Mas, terça-feira, como vocês disseram, vocês vão estar lá na Colômbia, acompanhando o Fluminense no primeiro jogo da Sul-Americana. Lá é feita a organização da Conmebol, então vocês vão ter a zona mista, vão poder falar com os jogadores. Espero que consigam, que falem, né? Que possam trazer de novo as entrevistas, né? O que eles acham, como é que foi o jogo, né? Como é que foi a partida. E é um absurdo. Eu só posso dizer que é um absurdo isso acontecer, né? E principalmente no Fluminense, né? Um clube enorme, um clube grande, né? Com a torcida gigantesca, que tem cobrado muita transparência em relação a muitas coisas que têm acontecido no clube, não só a SAF, tá? Agora a gente vê o nosso querido Matheus Montenegro, que é o vice-presidente, falando muito, né? Se apresentando muito, lógico, é ano de eleição, então não tem jeito, isso aí a gente já conhece. Eu falei no último vídeo, isso é política, né? O Mário bota ele mais agora para aparecer, porque é ano de eleição. O Mário quer que ele se eleja, né? Porque é da mesma chapa dele. Então isso aí é normal no futebol. O que a gente quer é que seja feita a coisa correta, né? Tanto na SAF, quanto na organização do clube, e quanto no modo de gerir o clube com as notícias. O que a gente reclama demais é a falta de comunicação, né, das notícias de departamento médico, de jogadores lesionados, que acontecia muito no ano passado. A gente não tinha a notícia em loco para falar, nem depois, nem loco, nem depois, não se dizia nada, né? Tanto que descobrimos no final do ano que o Cano tinha tido outra lesão no início do ano e jogava no sacrifício. Esse ano o Fluminense tem divulgado as lesões, né? Divulga um pouco do tempo de recuperação também. Melhorou um pouco, mas não melhorou em todos os sentidos, né? Bloquear não é uma emissora, né? Bloquear um meio de comunicação de trabalhar,
Pelo amor de Deus, né, Mário? Então vai trabalhar um pouquinho, vai ver o que o Mano tem feito dentro de campo, vai ver o que o Fluminense tem produzido nesses 3 meses, indo para 4, temos o Mundial daqui a 2 meses e meio, né? O que você espera do Mundial daqui a 2 meses e meio, 3? Espera alguma coisa? Porque passada a primeira fase eu já tô vendo que vai ser difícil. Independentemente dos outros 2 clubes serem mais fracos que a gente. Porque a gente não tem mostrado futebol nem para ganhar desses 2 clubes no Mundial. Que seria uma vergonha nacional se a gente fosse eliminar na primeira fase. Então fica aí minha repúdia contra o Mário, contra essa atitude dele, o meu apoio ao Jornada Catel 1902. Espero que você, torcedor, consiga ver, né, quem realmente está deixando, né, a notícia não chegar a você. A gente tenta, a gente procura, a gente tem os contatos, né, mas muitas vezes são bloqueados. E na cara dura. Até o próximo jogo. Próximo jogo nosso já é terça-feira. Faremos aí a reportagem. O Fluminense vai viajar direto para a Colômbia para disputar aí o jogo, né? O primeiro jogo pela Sul-Americana aí no dia 1º. E depois volta para jogar os jogos no Maracanã do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, contra o Santos. Vamos ver. Muita coisa tem que mudar, né? E não é só a volta do Ganso que vai fazer esse time melhorar 100%. É lógico que ele é um craque, mas está 3 meses sem jogar, vindo uma recuperação de uma operação do coração. Então também a gente não pode querer que de uma hora para outra, num passe de mágica, no estalo, tudo mude da água para o vinho. Tamo junto, fique com Deus. Canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. E apoie. Apoie lá o outro canal, Jornada Catel 1902, o trabalho deles. E divulguem e falem bastante sobre essa coisa ridícula que foi eles serem bloqueados de entrevistar os jogadores lá na Arena Castelão. E, por si só, a gente já sabe que aqui, quando tiver os jogos no Rio, né, pelo Brasil, eles não vão querer que eles continuem fazendo essa bela reportagem como sempre fizeram. Critiquem para ver se o presidente toma uma outra atitude, uma atitude mais nobre, né, de um presidente de clube de futebol. Um abraço, fiquem com